São Paulo. Quando falamos de São Paulo, a primeira coisa que vem à mente é a imagem de uma metrópole gigante, mas a realidade é ainda mais impressionante. A capital paulista, com sua densidade populacional, está no centro de um fenômeno geográfico chamado megalópole. Mas não se trata de uma megalópole no sentido tradicional, como as que vemos nos Estados Unidos, onde grandes áreas urbanas se fundem em um aglomerado contínuo. A de São Paulo é um pouco diferente e por isso é tão fascinante. A megalópole paulista é, na verdade, uma rede de cidades. Em vez de se juntarem em um bloco único e sólido, municípios como Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos funcionam como polos de um sistema interconectado. Eles não estão fisicamente ligados por uma mancha urbana sem interrupções, mas economicamente e socialmente formam um único e gigantesco organismo. Pense nas pessoas que moram em Jundiaí e trabalham em São Paulo, ou nos produtos que saem do Porto de Santos e chegam às indústrias de São José dos Campos. Essa interdependência cria uma estrutura gigantesca que, embora invisível para quem apenas olha para o mapa, é responsável por uma parte enorme do PIB brasileiro. Essa rede de cidades em seu conjunto forma a maior aglomeração urbana do hemisfério sul. Essa configuração tem um impacto direto na vida das pessoas. A densidade populacional de São Paulo, quando vista apenas pela capital, já é alta. Mas quando incluímos essa rede de cidades, a escala do desafio de infraestrutura se torna evidente. O trânsito, o transporte público e o abastecimento de água não atendem apenas uma cidade, mas um complexo de municípios que dependem uns dos outros. É uma teia complexa de interações que redefine o conceito de cidade e transforma o estado em um verdadeiro epicentro de atividades econômicas e sociais no país. Minas Gerais. Minas Gerais tem uma paisagem cultural e histórica tão rica que muitas vezes esquecemos o quão populoso o estado é. Com mais de 21 milhões de habitantes, a densidade populacional de Minas é mais distribuída do que a de São Paulo, mas se concentra de maneira peculiar. As cidades históricas famosas pela arquitetura colonial e pelo passado ligado ao ciclo do ouro parecem pequenas e paradas no tempo. No entanto, elas escondem uma densidade populacional que vai além da beleza de suas ladeiras. Cidades como Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, são tomadas como patrimônio mundial e têm suas áreas centrais preservadas, o que restringe o crescimento vertical. Isso significa que, para acomodar a população, o crescimento urbano acontece para as bordas, e as casas se espalham pelos morros. Isso cria um visual único, como a cidade subindo a topografia, mas também gera desafios logísticos. Onde em uma cidade plana, o transporte público seguiria uma linha reta, em Ouro Preto, ele precisa serpentear pelas ruas estreitas e íngremes, uma rotina de sobe e desce constante que afeta o tempo de viagem e o fluxo de pessoas. Essa dinâmica de densidade populacional nas cidades históricas é um reflexo do próprio estado de Minas Gerais. A população não se concentra em um único ponto, mas sim em vários polos espalhados pelo território. Belo Horizonte é, claro, o principal, mas o interior é pontuado por cidades com porte de metrópole, como Uberlândia e Juiz de Fora, que funcionam como centros regionais. A densidade de Minas, portanto, não é de uma grande mancha urbana, mas a de uma constelação de cidades que se conectam e distribuem o fluxo de pessoas e bens pelo estado, mostrando que a vida em Minas, por mais que pareça tranquila, é movimentada em seus múltiplos centros. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é mundialmente famoso pelas praias, pelo Cristo Redentor e pelo Pão de Açúcar. A beleza da paisagem é inegável, mas a densidade populacional do estado, de mais de 17 milhões de habitantes, se concentra de uma forma que é ao mesmo tempo um desafio e um símbolo de resiliência. A vida no Rio é um encontro diário entre a paisagem natural e a paisagem humana, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que nas favelas, que em muitos casos se tornaram verdadeiros bairros. Muitas das favelas do Rio de Janeiro cresceram tanto que hoje abrigam dezenas de milhares de pessoas, com toda uma estrutura interna de comércio, serviços e vida comunitária. Lá, a densidade populacional é altíssima, e as ruas estreitas, os becos e as vielas formam uma rede de circulação onde a vida acontece de maneira intensa. O termo favela-bairro resume bem essa transformação. Elas deixaram de ser apenas moradias irregulares e se tornaram comunidades com uma vida própria, com seus próprios códigos, culturas e economia interna. Em alta concentração de pessoas em áreas como a Rocinha, a Maré ou o Complexo do Alemão, tem um impacto direto no cotidiano de toda a cidade do Rio de Janeiro.
a densidade demográfica cria desafios enormes em áreas como saneamento básico, coleta de lixo e segurança pública, mas também gera uma vitalidade cultural e econômica. As favelas são polos de criatividade, de empreendedorismo e de expressão cultural, com o funk e a arte urbana sendo exemplos claros disso. O Rio, com sua população gigantesca e a maneira como ela se distribui, nos mostra que a densidade humana, em vez de ser apenas um problema, pode gerar uma energia social e cultural única. Bahia. A Bahia é o estado mais populoso do Nordeste, com quase 15 milhões de habitantes. Salvador, a capital, é um polo econômico e cultural, mas a densidade populacional do estado se distribui de uma forma que reflete sua história e geografia. A região do Recôncavo Baiano é um exemplo perfeito disso. Cercando a Baía de Todos os Santos, essa área não é apenas importante pela história colonial, mas também é um dos grandes polos de concentração de pessoas e atividades do estado. O Recôncavo inclui cidades como Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco do Conde. E, historicamente, essa região foi o centro econômico do estado, e a herança dessa época ainda é visível em sua densidade populacional. A paisagem é pontuada por cidades de médio e pequeno porte que funcionam como centros para o comércio local e a agricultura, e a proximidade com Salvador faz com que a região funcione quase como uma extensão da capital. As pessoas se movem entre as cidades para trabalhar, estudar e consumir, criando uma dinâmica de interdependência que torna a região um complexo populacional bastante ativo. Essa concentração populacional no Recôncavo Baiano mostra uma característica interessante do estado. Ao contrário de outras regiões do Brasil, onde a população se concentra em uma ou duas metrópoles, na Bahia o fluxo de pessoas se distribui por diferentes polos. O oeste baiano, por exemplo, é uma área de crescimento econômico ligado ao agronegócio, enquanto o sul, com Ilhéus e Porto Seguro, atrai uma população ligada ao turismo e ao cacau. A Bahia é um estado de múltiplos centros de pessoas, e o Recôncavo é apenas um deles, mas talvez o mais representativo por sua história e por sua proximidade com a capital, mostrando que a densidade humana pode se manifestar de diversas formas em um mesmo território. Paraná. Com quase 12 milhões de habitantes, o Paraná se destaca por um fenômeno demográfico particular. A sua população não está superconcentrada em uma única metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro. Em vez disso, a densidade populacional se distribui por um grupo de cidades de porte médio que se destacam como centros regionais. Esse fenômeno é o que chamamos de multipolaridade urbana, e é a característica mais marcante da demografia paranaense. Cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel funcionam como verdadeiras capitais do interior. Elas têm uma infraestrutura de serviços, comércio e educação tão robusta que atraem pessoas das cidades menores do entorno, criando uma rede de influência que se estende por todo o estado. Por exemplo, alguém que mora em uma cidade pequena no norte do Paraná pode viajar até Londrina para ir a um show, a um hospital ou para estudar em uma universidade. Isso faz com que a densidade populacional não seja apenas um número, mas um reflexo da vida diária e da circulação de pessoas pelo estado. Essa distribuição da população pelo interior é uma das razões pelas quais o Paraná é conhecido por sua economia diversificada. Cada um desses polos urbanos se especializa em algo. Londrina e Maringá têm um forte pelo agroindustrial. Ponta Grossa é um centro de logística e Cascavel é uma capital do agronegócio. A densidade de pessoas nesses centros urbanos impulsiona o crescimento econômico e cria um ciclo virtuoso. O Paraná nos mostra que não é preciso ter uma supermetrópole para ser um estado populoso e dinâmico. A força de sua população vem justamente dessa distribuição e do dinamismo de suas cidades médias, que funcionam como ímãs de desenvolvimento e de atração de pessoas. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, com mais de 11 milhões de habitantes, tem uma distribuição populacional que é um contraste interessante entre o vazio e a cheia. A densidade de pessoas não é uniforme, mas se concentra em bolsões urbanos muito específicos, enquanto grandes áreas do estado permanecem com uma população muito mais esparsa. A região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, é o grande polo de atração de pessoas, e ali a vida urbana é intensa. Mas basta viajar algumas dezenas de quilômetros para o interior para encontrar uma paisagem completamente diferente. O estado tem uma parte do território dominada por fazendas e campos de criação de gado, as famosas campanhas gaúchas. Nessas áreas, a densidade populacional é baixíssima, e é possível viajar por longos trechos sem ver grandes cidades.
Essa paisagem de campos e fazendas contrasta diretamente com a intensidade das cidades da Serra Gaúcha, como Caxias do Sul e Bento Gonçalves, que têm uma densidade populacional mais alta devido à industrialização, ou com o litoral norte, que no verão recebe uma quantidade enorme de turistas, aumentando a população flutuante. Essa dinâmica de vazios e cheios no Rio Grande do Sul tem um impacto direto na vida das pessoas. O acesso a serviços como saúde e educação é muito diferente para quem vive na região metropolitana de Porto Alegre em comparação com quem vive em uma pequena cidade na campanha. Ao mesmo tempo, essa distribuição da população gerou a necessidade de uma infraestrutura de transporte e comunicação que ligasse os diferentes polos do estado, para que as pessoas pudessem se mover entre as áreas mais e menos densas. O Rio Grande do Sul, com sua demografia, nos mostra que a densidade populacional não é apenas um número, mas um mapa da história da economia e da cultura de um povo. Pernambuco. Com mais de 9,5 milhões de habitantes, Pernambuco tem uma história de ocupação que se reflete na densidade populacional do estado. Desde o início da colonização, as atividades econômicas se concentram na Zona da Mata. A região litorânea e até hoje essa área é o grande polo demográfico do estado. O interior, que é majoritariamente sertão, é bem mais populoso e a população se concentra em cidades menores, geralmente localizadas próximas a rios. Recife, a capital, é o epicentro dessa concentração. A cidade e sua região metropolitana são lar de milhões de pessoas, e a densidade populacional ali é altíssima. A geografia da cidade, com rios e canais, fez com que a urbanização se desenvolvesse de forma complexa, com a população ocupando cada espaço disponível, inclusive construindo sobre mangues e aterros. Essa concentração em uma área relativamente pequena gerou desafios de infraestrutura e trânsito, mas também criou um polo cultural e econômico extremamente dinâmico. Essa grande diferença na densidade populacional entre o litoral e o interior de Pernambuco é um reflexo das escolhas econômicas do passado. A produção de cana-de-açúcar e o desenvolvimento do porto de Suape, por exemplo, foram responsáveis por atrair uma população gigantesca para a região. O resultado é que a vida e o ritmo do estado parecem mudar drasticamente dependendo de onde você está. Viajar do litoral para o interior é uma jornada não apenas geográfica, mas demográfica, passando de um ambiente de alta densidade e agitação para uma de baixa densidade e um ritmo de vida mais lento. A distribuição populacional de Pernambuco é um mapa vivo de sua história. Ceará. O Ceará, com seus mais de 9 milhões de habitantes, é outro estado nordestino cuja densidade populacional conta uma história fascinante de adaptação e resiliência. Fortaleza, a capital, é o grande polo de concentração de pessoas e é uma das cidades mais populosas do Brasil. A capital cearense, com sua densidade, reflete o fluxo migratório de décadas, com pessoas do interior buscando melhores oportunidades na capital. Mas a densidade populacional do interior do Ceará tem uma particularidade. A vida se concentra ao longo dos rios e em áreas com maior disponibilidade de água. No sertão cearense, a falta de água é um desafio constante, por isso a população não se espalha de forma uniforme, mas se agrupa em cidades-oásis, que são como ilhas de vida em meio a um território seco. Lugares como Juazeiro do Norte, com sua forte religiosidade, e Sobral, com seu destaque educacional, funcionam como polos regionais que atraem as pessoas das cidades vizinhas. Nesses locais, a densidade demográfica é maior e o fluxo de pessoas e mercadorias é constante, criando um dinamismo que contrasta com a paisagem mais esparsa do entorno. Essa distribuição de pessoas no Ceará é o reflexo direto da geografia e do clima. A população do interior se adaptou ao desafio da seca e à concentração de pessoas em torno de recursos hídricos e cidades mais desenvolvidas é uma estratégia de sobrevivência. É o que podemos chamar de demografia da água, onde a densidade populacional segue o fluxo dos rios. Essa característica faz com que a vida no interior do Ceará, por mais que pareça tranquila, seja organizada em torno de centros que funcionam como polos de gravidade humana. O Ceará, com sua população, nos mostra como o ser humano pode se organizar e prosperar mesmo em condições geográficas difíceis.